Eu sei, você entrou nesse vídeo pensando que eu ia falar só de Beatles o dia todo, não é? Mas desculpa, por mais que eu seja apaixonado em Beatles. O que mais me surpreende aqui na cidade de Liverpool é o tamanho, a monstruosidade que são os prédios dessa cidade. Sinceramente, eu me sinto uma formiga aqui no meio, porque são extremamente grandes, tudo é gigantesco, os prédios, hotéis, tudo é colossal. É uma cidade mesmo muito bonita, porque as construções são muito grandes, mas também são muito clássicas, são muito bem conservadas, principalmente mármore, pedras, as esculturas. Quando eu falo do tamanho das estruturas aqui, não é só de prédios. Olhem esse monumento aqui em Liverpool, em homenagem à Rainha Vitória, no meio da cidade. Do nada tem um monumento da Rainha Vitória. E a Rainha Vitória, para quem não sabe, era a tataravó da Rainha Elizabeth II, foi o segundo reinado mais longo da Britânia, e ela é conhecida como a avó da Europa, porque todos os seus netos se casaram com outros reis da Europa e foram se unificando os países europeus. Então essa daqui é a conhecidíssima avó da Europa. É uma rainha que teve um reinado de muitas vitórias, de muita importância para o Império Britânico. Mas uma coisa que eu tenho que fazer, mesmo não tendo gostado do final de Peaky Blinders, eu tenho que achar aonde foi gravado, porque muitas cenas da série foram gravadas aqui em Liverpool, então isso vai ser um dos meus objetivos do dia. E uma coisa muito importante que temos que falar sobre essa cidade é a importância histórica que Liverpool tem para o mundo em si, porque além dos canais de Liverpool fazerem a conexão por quase toda a Inglaterra, o porto de Liverpool é muito importante porque era daqui que todas as pessoas do mundo saíam para a nova colônia dos Estados Unidos. Então aqui era um ponto inicial de uma nova descoberta da criação dos Estados Unidos. E eu me apercebi de uma coisa muito simples, que eu acho que também não era tão fácil de entender, que é a quantidade de referências sobre a Irlanda que tem aqui. Para quem não sabe, a Irlanda do Norte faz parte do Reino Unido, mas a Irlanda já é separada, já é independente. E por algum motivo tem muitas bandeiras, tanto da Irlanda do Norte quanto da Irlanda, mas é por um fato muito simples. É simplesmente atravessar o canal. Ok, não é do outro lado, tipo 10 minutos. Mas é muito fácil vir diretamente ou de Belfast ou de Dublin diretamente pra cá. Mas eu tô me sentindo extremamente fadigado em conversar e andar. Eu acho que vocês estão conseguindo reparar isso. Por algum motivo eu tô me sentindo mesmo muito fadigado. E uma coisa que você vê muito aqui na Inglaterra, eu reparei isso em Manchester, mas aqui em Liverpool é muito mais expressivo, que são estruturas que foram destruídas na Segunda Guerra. Estamos aqui na igreja de St. Luke's, que é uma igreja que foi bombardeada na Segunda Guerra. Na verdade, não foi bombardeada diretamente. Uma bomba caiu aqui perto e o incêndio se alastrou pela igreja e destruiu a igreja. É uma estrutura mesmo muito linda no centro da cidade e simplesmente perfeita. Nunca foi reconstruída, mas que, sinceramente, mesmo muito bonita. Mesmo muito bonita. Essa cidade é uma mistura de dois sabores, sabe? Porque diferente de outras cidades como Manchester, que é tipo, um lado é histórico e o outro lado é moderno, não, aqui é tipo, eles reconstruíram a cidade das cinzas, sabe? Tudo aqui é moderno, mas ao mesmo tempo tem história. Isso é muito interessante, eu tô gostando mesmo dessa cidade. Por mais que seja um pouco mais violenta, parece, me sinto um pouco mais desconfortável aqui. É interessante, é uma coisa
incrível, diria eu. Por que ninguém me falou o quão assustador é isso? É extremamente grande essa catedral. Eu tô literalmente impressionado. O que eu falei no início não era mentira. Eu me sinto uma formiga nessa cidade. É tudo muito grande, é tudo muito gigante. Agora não vamos perder a tradição de ir sempre em um cemitério na cidade. É a mania que eu tenho, é o que eu gosto de fazer. Eu gosto de ir em cemitérios. Eu acho isso aqui extremamente... E olha que bonito e assustador. Sim, senhor, finalmente alguma coisa assustadora. Olha esse corredor aqui, meu. Isso aqui é sensacional. Eu tô me sentindo num parque de diversão. Uau! Sim, eu sei que é um assunto delicado e eu peço desculpa para quem não gosta de cemitérios, se você se sente desconfortável com isso, mas eu interpreto de uma outra maneira. Há duas maneiras de você interpretar essa situação: olhar para um cemitério e pensar que é um lugar cheio de morto, ou olhar para um cemitério e pensar que é um lugar cheio de vida que passou. O quanto de história que não tem nesse lugar, o quanto que as pessoas que estão cá enterradas não viram, é isso que me traz um conforto, uma paz. Eu me sinto mesmo muito bem em cemitérios. Eu queria, de verdade, sentir o gostinho de medo, de entrar no cemitério e falar, ai, que assustador. Meu, eu queria para poder sentir um pouco essa adrenalina. Eu não vejo isso. Eu me sinto muito em paz no cemitério. Eu gosto muito de cemitérios. Parece aquelas igrejas do Dark Souls 3. São gigantescas. São mesmo muito grandes. Em questão, estava decorrendo uma missa, por isso eu não entrei, mas parece mesmo muito grande. Eu acho que eu não conseguiria ver isso aqui em um dia sequer. Como isso pode ser grande? Fogo. Essas casinhas são o sumo do entretenimento inglês. Você trocaria sua vida pra vir morar em casinhas assim? Talvez eu não engolisse a ideia. Eu preferia muito mais morar no campo, mas diga-se de passagem que para uma zona urbana como aqui em Liverpool, uma casinha dessa cairia muito, muito bem. Uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês é que dentro daquela catedral que passamos ali atrás foi gravada o enterro, o velório da esposa do Tom Shelby na 3ª temporada. Foi gravada dentro da catedral, porque aquela é a maior catedral do Reino Unido, então muitos filmes, quando querem fazer gravações dentro da igreja, utilizam aquele espaço. Infelizmente não conseguimos entrar, mas talvez fique para uma próxima ocasião. Mas além de Peaky Blinders, também outras coisas foram gravadas aqui em Liverpool. Fast and Furious, outros filmes como Doctor Who, mas eu acho que o mais impressionante e o que combina muito com o clima da cidade foi o filme do Batman de 2022 do Robert Pattinson. Sensacional, é mesmo. Imagina essa cidade à noite, deve dar mesmo aquele clima. Olha o que estamos passando aqui ao lado. Ó, se tivesse um telefone eu ia ligar pra mim. Olha, sinceramente eu tive uma interação muito legal agora. Eu entrei aqui numa loja pra comprar uma coisinha pra beber e eu vi... O que foi ligar? Uau, como eu tava falando, eu entrei aqui numa lojinha pra comprar uma bebida, tava com sede e eu vi esse monstro aqui nórdico e vários outros tipos de monstros. E aí eu puxei assunto e falei, nossa, vocês têm aqui monstros muito diferentes. E aí ele, esses aí são monstros americanos, a gente aqui não gosta tanto. E pronto, aí a gente começou a conversar, falar sobre isso, e ele viu a minha câmera e falou, você tem um canal no YouTube? Eu falei, tenho. Aí ele foi, pegou e ele, olha, tem mais um inscrito, ganhou mais um inscrito. E pode gravar. E eu... Valeu, super educado, nem parece inglês, mas vejam este monstro aqui bonitinho. Only thing that never leaving. How you feel about me now? Would you wanna be me? How you
Então vamos provar este Monster pra falar que eu não bebi nada aqui da Inglaterra. Olha que eu não sou chegado muito a Monster, não é uma coisa que eu tomo frequentemente. Eu acho que o último Monster que eu tomei deve ser tipo 3 anos atrás. É muito cheiroso. Uau! É muito frutoso, meu. Você sente mesmo uva, framboesa. Caraca, que Monster bom. Além de ter, tipo, a embalagem mais bonita que eu já vi em um Monster, é fenomenal. Mesmo muito bom. Uma coisa que me surpreendeu muito aqui na Inglaterra e na Escócia, no Reino Unido no geral, é o preço das coisas no mercado. Eu moro em Portugal há 4 anos, vocês já sabem disso. Mas muitos produtos tiveram um aumento brutal de preço. E quando eu cheguei cá e eu fui nos mercados, os mesmos mercados que tem em Portugal, o preço era pela metade. Eu vou lhe dar um exemplo muito simples. Pote de Nutella de 500 gramas. Por mais que seja um produto que eu não consuma, eu sei o preço que é. Tantas vezes eu vi esse produto por 4, 5 euros. Aqui são 2 libras. São 2 libras. Além do Reino Unido ter o salário 2 vezes maior do que de Portugal, as coisas são mais baratas. Eu acredito sim que algumas coisas tenham um custo de vida mais alto, as casas são mais caras, isso é verdade. Mas a gasolina tá mais barata aqui, é um fator importantíssimo para você reparar que as coisas aqui talvez não sejam tão caras como você pensa. E aqui se ganha muito melhor, muito melhor. O salário mínimo do Reino Unido é de 1.800 libras, que isso dá quase 2.200 euros por mês. E então é por isso que cada vez mais as pessoas estão migrando para o Reino Unido e depois, quando vão se aposentar, voltam para países como Portugal, por exemplo. Uma coisa muito engraçada de se reparar e perceber é o orgulho de 2 países. Vou dar um exemplo. Atualmente, Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte fazem parte do Reino Unido, que tem a bandeira do Reino Unido. E em todos os lugares da Inglaterra você vai encontrar a bandeira do Reino Unido estampada, as pessoas com orgulho. Mas não a bandeira da Inglaterra. Tem essa diferença, bandeira do Reino Unido, bandeira da Inglaterra, ok? Agora, você vai em lugares como a Escócia, por exemplo. São 9 bandeiras da Escócia, uma do Reino Unido. Uma bandeira da Escócia gigantesca, com uma desse tamanhozinho aqui do Reino Unido. Por quê? Na cabeça deles é o patriotismo da Escócia, não do Reino Unido. Amanhã eu vou para Cardiff, no País de Gales, e eu vou reparar bastante nessa situação. E eu falo para vocês no próximo vídeo. Finding love and we're finding a home. This is what it's like to be known, to be known. Agora estamos aqui na George Place, que é uma das praças históricas aqui de Liverpool. Temos aqui então um memorial dos soldados de Liverpool que morreram na Primeira Guerra e na Segunda Guerra. Lembrando que a Inglaterra teve uma participação crucial, foi um dos protagonistas da Segunda e da Primeira Guerra Mundial, sempre estiveram muito presentes, então é um país que foi muito marcado pela Segunda Guerra, tanto pela Primeira Guerra, principalmente pela Segunda por conta dos bombardeios alemães que tiveram cá. Eu sei, você entrou nesse vídeo pensando que eu ia falar só de Beatles o dia todo, não é? Mas desculpa, por mais que eu seja apaixonado em Beatles, essa cidade é muito mais do que Beatles. Eu não tinha essa ideia, eu juro que eu não tinha essa ideia. Eu pensei, pronto, Liverpool, Beatles só. Mas meu Deus, eu estou extremamente impressionado o quão gigantesca
essa cidade é. A mistura, a mesclagem de história, mas uma história moderna. Não estamos falando de Portugal, que é tipo história de 400, 500 anos atrás. Não, é uma história moderna de 200, de 100, da Segunda Guerra, da Primeira Guerra, de pouquíssimo tempo. Isso daqui representa como a cidade preservou, por mais que tenha passado por tantos e tantos problemas na Segunda Guerra, bombardeios e tudo mais, e mesmo assim é uma cidade que está em pé hoje em dia, é um ponto importantíssimo, influência global, e mesmo assim preserva a grandiosidade que essa cidade é. Eu tô impressionado, eu me sinto uma formiga, com coisas tão grandes, é tudo tão lindo, tão... Uau! Sinceramente, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Mais um vlogzinho. Isso aqui, estamos gravando isso aqui no domingo de Páscoa. Ou seja, eu imagino que esse vídeo só vai sair daqui a um mês, se tudo der certo. Porque tem muitos vídeos antes esperando. Feliz Páscoa. Eu não falei isso pra vocês, mas vou falar um mês atrasado, ok? Espero que tenham gostado desse vídeo. Se você assistiu até o final, você é um herói. Tá ajudando a gente a monetizar o canal. E se você tá pensando em ir pra Liverpool, isso daqui não é só Beatles, meus amigos. Isso daqui é história. E também mais conhecida como a cidade dos Beatles. Os 4 integrantes dos Beatles nasceram cá em Liverpool, que transformou essa cidade em uma cidade que era ofuscada por Manchester em um dos marcos nacionais e mundiais do rock and roll. Aqui, para alguns, um santuário dos Beatles, e falando neles, olha eles ali no fundo, mas tem muita gente ao redor deles.